Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula sobre estatística. Definição: estatística é um conjunto de técnicas que permite de forma sistemática organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. A estatística não é algo que está longe do nosso cotidiano. Todos os dias nós vemos o seu uso em jornais, revistas, em notícias na TV e até mesmo nos nossos boletins. Exemplo de aplicação. É extremamente comum ver em épocas de campanha eleitoral a divulgação de pesquisas de intenção de voto. Essas pesquisas só são possíveis graças ao uso da estatística. Estatística pode ser dividida em duas partes. A estatística descritiva é utilizada para descrever uma realidade social, econômica ou outra qualquer, através de tabelas ou gráficos. Ela acaba obtendo conclusões sobre uma amostra e não expande esses seus conhecimentos para a população, enquanto a estatística indutiva ultrapassa os limites da amostra, ou seja, a partir de uma amostra, ela estuda as características da população amostrada. Fala pessoal, estamos aqui agora para falar dos principais termos da estatística. Começando pela população. A população é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação. Da população se vem a amostra, que é um subconjunto da população. Temos também os objetos, que nos objetos são tudo sobre qual as observações podem ser feitas entre indivíduos, entidades, unidade de observação física ou biológica, localização geográfica, período de tempo e eventos, e entre outros. Temos as variáveis, que é o fato de mensurar objetos em relação às suas características, implica que ao mesmo tempo diferem nessas características, ou as características podem assumir diferentes valores. Essas características, propriedades ou atributos que podem assumir dois ou mais diferentes valores são dominadas como variáveis. Temos também as variáveis quantitativas, que são as características que podem ser medidas em escalas quantitativas, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido, porém ser contínuas ou discretas. Também temos dentro das variáveis as variáveis qualitativas ou categóricas, que são as características que possuem valores quantitativos, mas, ao contrário, são definidas por várias categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. Podem ser nominais ou ordinais. Bom, dentro dos termos da estatística, temos as frequências absolutas e a relativa. A frequência absoluta apresenta a estatística que é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. A frequência relativa nos fornece uma melhor visualização, pois os dados percentuais traduzem melhor a situação comparativa a cada caso. A representação gráfica facilita a forma de ver os dados. Por este motivo, muitos meios de comunicação a utilizam. Existem muitos tipos de gráficos, e um deles é o gráfico de segmento. É utilizado para mostrar uma evolução em um certo período, como por exemplo a imagem abaixo. Já o gráfico de barras é possível de se construir através de uma tabela. Podemos ver abaixo como ele se constrói. O gráfico de setores, como podemos ver, é o mais conhecido como gráfico de pizza, e nele podemos utilizar mais porcentagem. O histograma é quando suas variáveis são indicadas por intervalos. Podemos observar abaixo a imagem. Média aritmética.
A média aritmética seria a soma de todos os valores dividida pela quantidade total dos valores. Como, por exemplo, tenho 4 valores de nota, 7,5, 8,5, 10 e 7. Somamos tudo e dividimos pela quantidade, que seria, no caso, 4 notas. A média aritmética ponderada é quando multiplicamos uma nota por um peso diferente, isto é, um grau de importância diferente, como, por exemplo, uma nota 6,5 com o peso 2, 6,5 vezes 2 dividido por 2. Moda, em estatística, é a medida de tendência central, com um valor mais frequente de um grupo de valores observado. Mediana é outro tipo de tendência central. Assim, dado N números, em ordem crescente ou decrescente, a mediana será o número que ocupar a posição central. Média, aritmética, moda e mediana a partir das tabelas de frequência. Utilizando os valores, números ou intervalos e as frequências absolutas das tabelas de frequências das variáveis quantitativas, podemos calcular a média aritmética, a moda e a mediana de seus valores. Medidas de dispersão. Utilizamos quando as medidas de tendência não são suficientes para resolver alguma situação específica. Exemplo de aplicação. Situação problema. Uma pessoa é encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas e recebe a informação que a média de idade do grupo é 20 anos. Nesse caso, apenas a informação que a média de idade é 20 anos não é suficiente para planejar as atividades, pois podemos perceber que um grupo com média de 20 anos não significa que as idades são as mesmas. Solução. É conveniente utilizar medidas que expressam graus de dispersão de um conjunto. Variância. Variância é quando tomamos desvios dos valores x em relação à média aritmética. Desvio padrão. Raiz quadrada da variância. Facilita a interpretação de dados. Estatística e probabilidade. A estatística também pode ser usada para estimar a probabilidade de ocorrência de um evento. Ou seja, utilizamos a frequência relativa para ter uma maior precisão na estimativa da ocorrência de algum evento. Exemplo de aplicação. A chance de um avião cair é de 1 em 1 milhão. Nós chegamos nesse valor observando a frequência relativa de decolagens e a frequência relativa de acidentes aéreos. Esse valor ainda pode sofrer diversas alterações ao longo do tempo, pois os valores de decolagens vão se alterar e os valores de acidentes aéreos também vão se alterar. Chegamos ao fim da nossa videoaula.